Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana João Vieira Lopes, presidente da CCP, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Obrigado, eu. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Bom, o que é capital neste momento, no sentido que eu dou à palavra, tem a ver com como é que nós vamos garantir que este país consiga ultrapassar todos estes graus de incerteza e encontrarmos uma via que nos faça aproximar-nos, pelo menos, dos modelos europeus. Um desses passos pode ser o acordo de médio prazo de melhoria dos rendimentos, salários e competitividade, que esta semana foi apresentado pelo Governo em sede de concertação social. Há apoios às empresas, aos jovens e também aumentos salariais, mas vamos por parte, começando relativamente às empresas. O Governo propõe uma redução seletiva do IRC em função da contratação coletiva dinâmica, da valorização dos salários e da diminuição do leque salarial. Concorda com estes pressupostos? Não exatamente. É evidente que não vemos inconvenientes em que as empresas que façam aumentos acima da média sejam beneficiadas. É um incentivo. No entanto, nós pensamos que as baixas do IRC e o conjunto de medidas fiscais devem ser o mais transversal possível. Nós discordamos que as alterações que venham a ser feitas sejam demasiado segmentadas. Isto porquê? Porque cada vez mais a economia tem uma cadeia de valor completa, em que não se pode, por exemplo, falar numa entidade exportadora sem pensar que ela tem que recorrer a um conjunto de serviços que vão desde marketing e informática à contabilidade e neste momento é preciso, em nossa opinião, dinamizar globalmente o tecido empresarial português. E por isso temos muitas dúvidas que as mexidas na fiscalidade devam ser excessivamente segmentadas, independentemente de aceitarmos que algumas medidas nesse sentido possam existir. Como é que deveria ser? Bom, nós propusemos desde o princípio que a fiscalidade para as empresas, para além de tudo o que tem a ver com IRC, tenha uma componente que seja transversal, já que o IRC, há um número reduzido de empresas que pagam IRC no contexto global, cerca de 10% das empresas representam 80% da receita de IRC, existe só cerca também de metade das empresas em Portugal que pagam IRC eu digo que pagam IRC em termos de resultados líquidos, certo, porque IRC paga toda a gente. Por isso é que a CCP sempre tem insistido que é importante tomar medidas em termos das chamadas tributações autónomas, que é a tributação de uma série de custos das empresas que atinge todo o tecido empresarial. E já lá vamos, mas gostava em concreto sobre o IRC, não sendo desta forma, como é que deveria ser? Deveria ser transversal e, portanto, o leque de abrangência seria também menor, é isso? Ou seja, do que é que estamos a falar? Não, o que nós propusemos, e temos proposto, é que mexer no IRC neste momento tem interesse, digamos assim, até como indicador para o investimento estrangeiro, etc. Mas, para ter impacto mais real em todo o tecido empresarial, nós propusemos, por exemplo, um modelo que poderia ser uma baixa de 1 ponto no IRC e uma baixa de 10% nas tributações autónomas, que representam, em média, 15% do total. E isso permitiria, inclusivamente, dinamizar o mercado automóvel nas empresas, permitiria, inclusivamente, reduzir custos transversalmente a toda a tipologia. O que é que diz o Governo sobre as tributações autónomas para aferir se é possível ou não? Até agora, isto é uma batalha, chamemos assim, antiga que a CCP tem tido. Até agora não temos qualquer sinal
de que o Governo pretenda atuar na área do IRC. Então, assim sendo, na área das tributações autónomas não tem qualquer ideia que pretenda atuar nesse nível, é isso? Nem nas tributações autónomas, nem no IRC assim. E qual é que é o argumento que geralmente é apresentado pelo Governo em resposta à vossa proposta, nesse sentido? Bom, o Governo, em relação às tributações autónomas, demonstram sempre simpatia, este Governo e os anteriores, quer dizer, isto é transversal aos vários partidos políticos. E demonstram simpatia, mas depois não fazem nada. Esta tem sido a história, digamos, da abordagem desse tema. Relativamente a estes pressupostos que estão previstos pelo Governo e eventualmente poderão avançar, quantas empresas do setor é que estariam em condições de beneficiar desta redução? Tem ideia? Bom, o setor, o comércio e serviços, é o setor que tem o maior número de empresas e, portanto, os seus indicadores são os globais, ou seja, temos 97% ou 98% de pequenas, médias e microempresas e, portanto, corresponde ao standard, chamamos-lhe assim, do país. Em relação às medidas que o Governo propõe, o número será necessariamente limitado, porque existem alguns setores que têm até já, em termos de contratação coletiva, previsões de evolução dessa ordem de grandeza. No entanto, quando se discute neste momento a questão do aumento dos salários, há uma coisa de fundo que, quer às vezes em termos de opinião pública, quer dos próprios sindicatos, é preciso clarificar. Quer nós queremos, quer não, o nosso tecido empresarial real tem, de facto, este conjunto enorme de pequenas, médias e microempresas. E muitas medidas que se tomam é preciso ter em conta o impacto que tem real neste tipo de tecido empresarial. O facto de haver um conjunto de empresas de maior dimensão ou alguns setores específicos, tecnologicamente mais avançados, que podem facilmente conseguir, digamos, acompanhar essas intenções, tem que ser balanceado com o tecido da economia real que nós temos. E é isso precisamente o aspecto que nos preocupa, até porque grande parte desse tecido empresarial é aquele tecido empresarial que não tem capacidade de comunicar politicamente com os órgãos do poder, e por isso é que as associações e as confederações acabam por ter um papel decisivo para dar voz a esse tipo de empresas. Ainda em relação ao IRC, quando o Governo propõe redução, que redução é esta? Vamos ver. Para nós, todo este processo tem sido muito estranho. A CCP pôs sempre algumas dúvidas se, tendo em conta os graus de incerteza atuais, seria a altura ótima para tentar fazer um acordo de médio prazo. O Governo insistiu e nós, é a nossa cultura histórica participar na concertação e temos participado nas negociações, mas há questões que para nós são muito, digamos, estranhas. Por exemplo, o Governo propõe um conjunto de evolução salarial assente na produtividade e na inflação, mas, ao contrário do que historicamente se fez em todos os acordos, a componente de crescimento do PIB não está incorporada. Portanto, acha que essa componente devia estar na fórmula? O que está a dizer é que a incerteza para o próximo ano é tal que dificilmente se consegue fazer um acordo consequente a médio prazo, é isso? Sim, e até porque todos os organismos nacionais e internacionais credíveis apresentam que no próximo ano o crescimento será fraco, até países importantes como a Alemanha vão entrar em recessão, portanto, Espanha está com dificuldades, a Inglaterra está com dificuldades, portanto, tudo vai ser afetado no mercado interno, no turismo, no mercado externo, de exportação. Vamos tentar... Não é o momento para negociar este acordo?
Como? Acha que não é o momento para negociar este acordo? Tendo em conta Eu acho que não é o momento as ideal, incertezas? mas, como digo, o Governo propôs, tomou a iniciativa e nós ficamos à espera que apresentasse propostas e, ao fim destes meses todos de reuniões, estas propostas para nós foram muito genéricas, não têm em conta a evolução da economia e são muito vagas também e não estão quantificadas. Então, quando o Governo fala em redução, vocês não sabem qual é o valor de redução do IRC? Não foi falado isso? Nunca foi. Pois já vos explicaram, por exemplo, quando o Governo diz que haverá uma descida do IRC para empresas com contratação coletiva dinâmica e com valorização de salários. O que é que isso significa? São empresas que aumentem o salário médio, independentemente das contratações. Como é que se verifica se, de facto, uma empresa está a pagar acima da média daquilo que seria o salário do mercado? Isso é uma boa pergunta. Acontece é que até agora o Governo também não clarificou. Sim, mas não perguntaram na reunião de concertação social, quando foram confrontados com este acordo, em concreto, essas questões? Nós recebemos esse acordo 1h30 antes da reunião. De parte da CCP, nós consideramos que, tendo em conta que recebemos isso 1h30 antes da reunião e tendo em conta o caráter genérico disto, dissemos que, naquele contexto, não faríamos comentários. E relativamente a esta redução, sendo ela seletiva e não sendo nos termos em que vocês gostariam, quanto é que deveria ser, do vosso ponto de vista, esta redução seletiva do IRC? A redução seletiva... Não, repara, a redução seletiva, nós estamos abertos a discuti-la, mas não é, de facto, a nossa prioridade. Já percebemos, portanto, mas nós sendo... sobre isso... Sim. Não, repara... Mas sendo essa opção do Governo, estamos aqui, de que valores deveríamos estar aqui a falar, só para termos uma noção? Não, nós não vamos fazer qualquer proposta nesse sentido. Nós só fazemos propostas transversais. O Governo que apresente, não pomos objeção a que haja reduções seletivas, mas claramente a nossa grande preocupação é as reduções transversais. E em relação à valorização dos salários, qual é que é, por exemplo, o valor de valorização que permitia às empresas, efetivamente, ter também essa redução de IRC? Já percebemos que o Governo não apresentou também a alternativa, mas do vosso ponto de vista, o que é que eventualmente seria esse valor para compensar? Repara, isso é muito variável de setor por setor, por isso é que nós estamos preocupados com as reduções transversais. É evidente que teria que ser sempre 1 ou 2 pontos integrado no total, quer dizer, do volume fiscal a que as empresas estão sujeitas. Mas há setores onde, de facto, isso tem um impacto, há setores de mão de obra intensiva em que, digamos, isso não é a questão decisiva, o grande custo são os custos de trabalho. Portanto, achamos que a abordagem está errada. O Ministro da Economia tem sido, neste aspecto, o IRC, uma voz dissonante no Governo, em alguns aspectos. Isso tem sido bom, mau? Que influência tem tido neste debate sobre o IRC, do seu ponto de vista? Bom, esse é um debate cíclico que foi levantado. Nós, quando o Ministro da Economia levantou, digamos, essa questão, a nossa primeira expectativa é se isso correspondia a uma posição do Governo ou uma posição individual. Aparentemente, enfim, por tudo o que se passou depois disso, pensamos que é uma posição individual. Nós, evidentemente, somos a favor da baixa do IRC. Aliás, a CCB até teve um papel ativo no tempo do Governo que estava no período da Troika, nas negociações que houve na altura entre o PS e o PSD, que permitiram fazer aquela legislação que iria baixar progressivamente. Portanto, nós estamos de acordo. Agora, e acha que neste haver momento... novamente um acordo com o PSD sobre esta matéria, ou seria perder tempo? O Governo, neste momento, não precisa de fazer um acordo. Tem a maioria absoluta, por isso é o nosso interlocutor. Na altura, a situação era diferente. Não? E porque seria também ao longo de vários anos, não é? Portanto, sim, para várias legislaturas, quer dizer, mas também não resultou, não é? Como se viu. Há
pouco falou da incerteza que existe em relação ao próximo ano, em relação à economia. A fórmula que é apresentada, tal que não considera a variação do PIB... Sim, mas não foi apresentada nenhuma fórmula. Foram apresentadas... Há os indicadores. As áreas em que a fórmula devia estar... Portanto, os 2% presente. de inflação do BCE, considerando também a produtividade que o Governo refere, que será 1,5%, e um adicional, que supostamente é o adicional necessário para se chegar a uma meta de pesos no PIB em 2026. É através desta lógica que se justifica o valor que foi comunicado de 4,8%. Não existindo, pelo menos publicamente, um cenário macroeconómico, isso está fundamentado? Não. O Governo explicou como é que chega a estes valores, colocou em cima da mesa? Não. Como foi uma opção política, como o Governo já tem tomado opções políticas para o salário mínimo, é uma filosofia que nós não estamos de acordo. Não pensamos que essas medidas económicas devam ser tomadas por decisões meramente políticas. Então qual é que é a relevância da meta de 4,8% que foi apresentada como o aumento médio nominal necessário e proposto às confederações patronais e sindicais? Qual é que é a relevância deste valor? A lógica do Governo é aumentar o peso das remunerações no PIB. Não é? Mantendo a mesma meta que existia antes de toda esta... 45 para 48. Claro que, por exemplo, durante a pandemia houve algumas variações porque o emprego manteve-se e a economia baixou e, portanto, essa percentagem alterou-se. É uma percentagem variável. É por isso que tudo para nós, digamos, o modo como tem sido tentado este acordo é muito estranho, porque, repara-se, falou-se nisso há 6 meses, 15 dias antes do Orçamento de Estado, onde tem que incorporar medidas, é que agora aparece com uma grande pressa para tentar fazer um acordo. É uma estratégia para nos pressionar a tomar uma decisão a curto prazo, é a incapacidade de ter maturado durante mais tempo uma situação já mais concreta. Para nós é uma interrogação. Estão a sentir-se pressionados? Não, a CCP não se sente pressionada. Nós aqui não somos pressionáveis. Acha que o objetivo é esse, a propósito do Orçamento de Estado? Acredito que possa ser, digamos, criar uma situação que pressiona a chegar a um acordo rapidamente. Não tem tempo para tomar uma decisão, ou seja, precisavam de mais tempo, é isso? Não, este tipo de documento que o Governo apresentou hoje podia ter sido apresentado em junho ou julho. Até porque as metas são as mesmas, não é? Portanto, e se tivesse sido apresentado em junho ou julho, pelo menos agora era possível ter sido bastante mais, portanto, aprofundado durante estes meses. Para nós é bastante estranho este momento ter aparecido agora. Tal como está, vocês não vão aceitar este acordo, é isso? Não, tal como está, aliás, isso foi das poucas coisas que disse na concertação, quer dizer, não nos parece, por isso é que o Governo convocou apressadamente reuniões bilaterais, quer dizer, num período relativamente curto e numa altura em que nem sequer é muito favorável, porque nós, depois de 2 anos de pandemia, nos últimos meses, há uma série de atividades públicas das empresas, das associações, de todas as entidades, digamos, que se têm desenvolvido. Aliás, às vezes, ironicamente, digo que toda a gente tirou da gaveta os eventos que teve parados durante 2 anos e, portanto, é um período em que existe até dificuldade de gerir agendas. Portanto, para nós tudo isto é muito estranho. Mas os acordos são sempre um bocadinho difíceis, são sempre vistos como muito difíceis antes de serem assinados, não é? Não tem a expectativa de conseguir ainda integrar no Orçamento de Estado alguma medida que considere mais razoável? Não, aliás, nós consideramos que é difícil fazer um acordo até o Orçamento de Estado, mas se de facto houver intenção do Governo de fazer acordo, como nos parece que existe, então as medidas que vale a pena discutir nos próximos dias são aquelas que eventualmente virão no Orçamento de Estado. Mas o acordo não se pode restringir a isso.
Em concreto, o que é para vocês fundamental para que haja acordo, ou seja, para acordarem, não é? Repare, a intenção de subir o peso dos salários e melhorar os salários em Portugal é daquelas intenções de caráter genérico que toda a gente está de acordo. Enfim, eu costumo dizer, é como perguntar às pessoas se querem a paz no mundo, que acabe a pobreza, etc. Quer dizer, portanto, é aquilo que eu costumo chamar as perguntas que se fazem no fim do concurso de Miss Universo e toda a gente já sabe a resposta. Portanto, o que acontece é que, neste momento, para subir os salários, tendo em conta o tecido empresarial que nós temos, tendo em conta a nossa estrutura, o que acontece é que as empresas têm que aumentar a produtividade porque não podem, muitas delas, repercutir completamente nos produtos ou serviços que produzem ou vendem, digamos, o aumento dos custos. Isto varia de setor por setor, porque o peso do custo da mão de obra varia de setor para setor. E por isso, isto tudo necessita que seja bastante bem ponderado, porque, de facto, as empresas, apesar de tudo, ao longo deste último ano, e em geral, na contratação coletiva, digamos, que fizeram crescer os salários pelo menos 3,5%. Que foi acima da inflação anterior, mas menos que a inflação esperada atual. Então, mas o que é que tem que lá estar no acordo para vocês assinarem? Tem que estar um conjunto de medidas fiscais que para nós sejam aceitáveis, não só para as empresas como para os consumidores. A saber, porque o Estado também tem que dar a sua contribuição. Por exemplo, este acordo, a contribuição que o Estado dá em termos de IRS é ser neutro. Isso não é contribuição nenhuma. Portanto, para aumentar o rendimento líquido é preciso uma parte do esforço das empresas e outra parte do esforço do Estado. Portanto, a baixa da carga fiscal para nós é importante. Nós insistimos claramente em termos de CCP na temática do IRC, pelo menos através das tributações autónomas. Repare que se descer 10% das tributações autónomas, que representam 15%, o IRC anda na casa dos 5 mil milhões de euros. Isso dá um esforço de 75 milhões de euros, tendo em conta, digamos, a almofada financeira que o Governo tem neste momento. Era uma medida que ajudava a dinamizar transversalmente todo o setor empresarial. Portanto, essa medida para nós, digamos, é uma medida importante. As outras medidas que o Governo apresenta, enuncia, em termos de capitalização, em termos da dedução dos lucros reinvestidos, etc., para nós são positivas, mas o Governo, neste momento, não quantificou nada. Portanto, estamos à espera de perceber se são medidas de efeito real, porque, repare, por exemplo, no orçamento de 2022, o Governo falou numa baixa do IRS. O IRS vale qualquer coisa de 15 mil milhões de euros. Essa baixa era de 150 e tal milhões, portanto, não tinha qualquer efeito. Por isso, nós aí esperamos que o Governo apresente propostas para tentarmos quantificá-las. E nesse caso, vocês aceitariam vincular-se a este aumento de 4,8%, por exemplo? Se houver, da parte do Governo, um conjunto de medidas fiscais e outras também que o Governo enuncia, mas que também não clarifica completamente, a CCP, até hoje, assinou praticamente todos os acordos de concertação social, exceto o do Código de Trabalho de 2003. Portanto, assinaria este também, é isso? Assinaria, mas, como digo, temos que ver os números, porque não assinamos em branco. E as tributações autónomas parece-me que é fundamental para aquilo que acabou de nos dizer. Sem isso não há acordo, é isso? Já estou habituado a nunca dizer 100% assim.
Mas pode haver, digamos, decisões equivalentes, mas para nós, se não tivermos uma medida transversal forte que atinja todo o tecido empresarial... Ao nível dos 10%, é isso? De redução da carga fiscal? Não, eu falei 10% das tributações autónomas. Mas como estava a pedir uma medida equivalente, eu estava a perguntar... Não, nas tributações autónomas... Não, as tributações autónomas correspondem mais ou menos ao 0,5% do IRC. O que é que implica, se no cenário de haver um acordo, o que é que implicaria para a CCP, de novo, voltando à componente salarial do acordo? A referência de 4,8% significava que todas as associações da CCP, as associações patronais que representa, se comprometeriam a aceitar este valor nos contratos coletivos? Que efeitos práticos é que isto tem? Isso é impossível, depende dos setores. E mais, depende dos setores e depende da evolução da inflação, não é? Há bocado referiu que esta é uma meta política, lhe parece que é uma meta política como o do salário mínimo, mas qual é o valor desta meta, tendo em conta o aumento dos preços, não é? Que este ano é estimado em 7,7%, por exemplo, pelo Conselho de Finanças Públicas. Já se percebeu também que no próximo ano o abrandamento não vai ser assim tão significativo. Portanto, o que é que significa este valor neste contexto? O que é que este valor? Portanto, foi um valor construído com um modelo teórico que vai, digamos, estar ajustado ou não à realidade em função de variáveis que são incertas. Por isso é que nós temos muitas dúvidas em que este seja o momento de fazer um acordo. Mas, repare, a inflação, enfim, para o ano, muitas entidades estimam que será na casa de 5%. Este ano 7,8%. Portanto, fica abaixo da inflação. Ontem o Primeiro-Ministro reconheceu que não alterou a meta, que já tinha, não é? Portanto, o seu objetivo macroeconómico é o mesmo, não mudou, para evitar uma espiral inflacionista. Isto significa que o acordo pode servir, no fundo, para quebras reais de salários que ajudem a controlar a inflação? Mas o acordo é um indicador, porque a negociação coletiva é que vai definir os valores. E, é mais teórico, não é? E as confederações as confederações são emanação das associações e não o contrário. Não, então, o facto de estar... portanto, o que acontece é que isso é um indicador teórico que pode ser, enfim, as confederações, se subscreverem um acordo, podem tentar motivar as associações, mas isso vai depender dos setores. Claro, portanto, o facto de estar 4,8 consignado no acordo não quer dizer que as empresas o façam. Por exemplo, os setores de tecnologia moderna, por exemplo, na CCP, a software, o setor automóvel, quer dizer, etc. Há setores, as telecomunicações, quer dizer, portanto, há setores que de certeza têm capacidade de absorver isso. Agora, se formos falar serviços ao consumidor, como cabeleireiros ou comércio, etc., que são serviços de volume com margens mais baixas, quer dizer, a dificuldade é diferente. Portanto, isso eu diria que é mais uma intenção política, um sinal político. É evidente que se o Governo conseguir dar-se sinais políticos fortes em termos fiscais, isso será uma motivação extra, porque as empresas, nomeadamente dos nossos setores de comércio e serviços, então, mais fortemente na parte que contacta diretamente o consumidor, quanto mais dinheiro houver, mais nós faturamos, não é? Portanto, há essa intenção geral. Agora, repare que as empresas estão com um problema de margens. Há fatores desde matérias-primas no alimentar e outros. Mas na prática, qual é a sua percepção? Ou seja, haverá efetivamente aumentos entre que valores nos diferentes setores? Estamos aqui a falar de que margens? Ou não haverá, em alguns casos, aumentos? Não, isso é difícil de prever, mas repare que os aumentos já estão a haver. A grande pressão para os aumentos está a ser a falta de mão de obra. Portanto, vem do mercado. É uma consequência do que está a acontecer no mercado de trabalho. Exatamente. Por isso é que, por exemplo, para nós não tem qualquer sentido
a proposta do Governo de agravamento das horas extraordinárias, porque num período de falta de mão de obra, agravar as horas extraordinárias é, de facto... Que é o facto de, a partir das 120 horas, esse agravamento. Não, na nossa opinião, não tem qualquer sentido. Neste momento, inclusivamente, nós temos solicitado ao Governo que as horas extraordinárias, a partir de um certo número de horas, devam ser isentas, inclusivamente, de IRS e até eventualmente TSU, porque há muitos trabalhadores que se recusam a fazer horas extraordinárias porque isso altera-lhes os escalões dos impostos. E o que sucede é que há uma grande pressão, até por parte dos trabalhadores, para que as horas extraordinárias sejam pagas, quer dizer, por fora. Que é uma coisa que penso que não interessa a ninguém, nem às empresas, nem ao Estado, e nem aos próprios trabalhadores a longo prazo, porque depois isso afeta-lhes a reforma. Portanto, de facto, os sindicatos partem sempre de um pressuposto histórico que é, se não houver horas extraordinárias, as empresas contratam mais gente. Isso não é verdade. Não é verdade porque as empresas só contratam se perceberem que, de uma forma continuada, necessitam dessa mão de obra. Quer dizer, e por isso as horas extraordinárias são um método de socorrermos em períodos de ponta ou de dificuldade. Acho que isso é uma cedência aos sindicatos que o Governo está a fazer para poder equilibrar aqui os dois pesos, de um lado e do outro? É capaz de ser, não sei, mas da parte das confederações empresariais, com certeza que não fomos nós que, quer dizer, colocámos isso em cima da mesa. E era uma medida que já tinha estado prevista até no diploma anterior do Governo, mas é muito frequente o recurso a mais de 120 horas por ano, porque é isso que está em causa, não é? O agravamento é só a partir desse limite. Neste momento é. Neste momento é. Há alturas onde não é. Quer dizer, mas neste momento é porque juntam-se três fatores. Incerteza, falta de mão de obra e, digamos, custos globais da empresa. Portanto, com estes três fatores, neste momento é bastante frequente. Até porque, repara, por exemplo, o comércio e muitos serviços que têm a porta aberta têm dificuldade em encontrar hoje em dia pessoas que queiram trabalhar à noite ou ao fim de semana. Eu penso que, quer nós queiramos, quer não, a pandemia provocou algumas alterações comportamentais que nós ainda não podemos prever a profundidade, mas hoje em dia há cada vez mais uma visão diferente entre o papel do trabalho e a conciliação, não é? e as atividades familiares e lúdicas, etc. E, por exemplo, os lojistas dos centros comerciais, uma das queixas que nos fazem claramente é que se vêem-se aflitos para arranjar pessoas, nomeadamente jovens, para trabalhar ao fim de semana e acabam sempre a arranjar algumas, não é? Daí a questão da imigração ser um problema, da imigração com I, como eu costumo dizer, ser um problema fulcral, não é? Relativamente ainda à questão dos salários, o salário mínimo dos 900 euros em 2026 é aceitável para vocês? Repare, tendo em conta a evolução da inflação, enfim, não é um salário que, da nossa parte, possamos pôr completamente em causa. Quer dizer, ou seja, aliás, as críticas que fizemos sempre foi marcar o salário mínimo por via administrativa. Ora, tendo em conta este período de inflação, se não houvesse inflação era completamente desfasado. Aliás, o que a história demonstrou é que, independentemente do salário mínimo ter um papel social, que reconhecemos isso, o que acontece é que, quando o salário mínimo foi aumentado
desfasado dos indicadores económicos, nomeadamente da inflação e da produtividade, o que conduziu foi a um esmagamento de categorias profissionais nos contratos coletivos e uma aproximação do salário mínimo do salário médio. Certo. E isso não é positivo, mesmo nos contratos coletivos. Por exemplo, enfim, na associação que eu presido, da última vez tivemos que acabar com 5 categorias, o que significa depois, na contratação coletiva, começa a haver dificuldade em premiar diferentes qualificações e, digamos, diferentes cargos. Daí-se falar agora também neste aumento. E a redução da TSU seria novamente aqui uma condição ou não? Bom, a redução da TSU até agora foi o método mais eficaz para, digamos, conseguir absorver os aumentos acima da produtividade e da inflação. E é mais simples, é mais direto, é um mecanismo que, enfim, atinge todas as empresas ou todas as situações sem problemas, sem burocracias, etc. Falou-se nisso agora? Não, isso neste momento, digamos, o salário mínimo, a primeira vez que se fala é neste momento pelo Governo ter aparecido com esta proposta de fazer um acréscimo em relação ao plano pré-determinado, porque normalmente nesta altura é que se começa a discutir o salário mínimo, portanto até agora na concertação nunca foi discutido. Mas acha que havia condições para avançar? Mas é evidente que vai ser a partir de agora. E a questão da TSU será uma contraproposta da vossa parte relativamente a este valor? Sim, da nossa parte será sempre, nós sempre temos apontado, aliás, e foi praticado durante muitos anos. Depois penso que foi no primeiro governo do António Costa que o PSD não subscreveu na Assembleia. Mas agora já haveria mais condições políticas para deixar passar a medida, exatamente. Acho que não. Neste momento havia condições políticas, bem, isso é a medida mais direta, mas é preciso balancear precisamente essa situação, ou seja, porque nesses períodos, o problema de fundo era o aumento estava desfasado em relação à ponderação do aumento da produtividade e da inflação. E, portanto, no fundo, a realidade... Neste momento, esta diferença não é a mesma. Portanto, a abordagem pode ser diferente. Portanto, o valor já é mais razoável, dadas as circunstâncias... É mais equilibrado. Portanto, a abordagem pode não ser necessariamente a mesma. Portanto, a inflação encarregou-se de dar lógica, de dar sustentação a esta questão dos 900 euros. Há bocado falou também do salário mínimo em 2023. Quanto é que acha que deveria subir para compensar a inflação, como propõe o Governo? Compensar a inflação digamos, como dizia um antigo Primeiro-Ministro, é só fazer as contas. Portanto, agora, resta saber se, em termos da evolução da inflação e da capacidade das empresas, é razoável acompanhar a inflação de uma forma cega e linear. Isso é que nós temos dúvidas, precisamente devido ao tecido empresarial que temos. Até porque há aqui uma questão de fundo que, em nossa opinião, os governos não estão a encarar de frente. A produtividade portuguesa tem baixado em termos relativos em relação à Europa, não é? Já foi mais alta do que é hoje. E aí é uma área onde tem havido uma incapacidade completa dos governos de atuar de uma forma integrada. Porque, entre outras variáveis, a produtividade em Portugal tem pelo menos 3 níveis de intervenção nos quais os governos não têm conseguido integrar. Um é a qualificação da mão de obra. Todos estamos de acordo, tem havido um investimento grande em termos de fundos europeus, rentabilidade maior ou menor, mas apesar de tudo existe uma cultura bastante grande, quer dizer, nesta área. Uma tradição, IFP, as associações profissionais, etc. As associações
empresariais também, etc. Agora, uma segunda, em que o investimento tem sido praticamente nulo, é melhorar a qualificação da gestão do nosso tecido empresarial de pequenas, médias e microempresas. Aí, precisamente na sua dimensão e na sua organização, é que está um dos fatores da baixa de produtividade do país. Porque se chegarmos a uma localidade, houver uma multinacional, que é um sistema de organização completamente diferente, as mesmas pessoas têm uma produtividade diferente. E o que acontece é que, mesmo em termos de fundos europeus, não tem havido elegibilidade para muitos projetos que sejam virados para intensificar essa qualificação da gestão. E o terceiro aspecto, então, tem sido um desastre completo, que é as empresas têm que aumentar a sua massa crítica, temos que trabalhar em profundidade, quer na fusão das pequenas e médias empresas, quer associarem-se para projetos, quer no trabalho em rede. Claro que depois em Portugal temos sempre alguns exemplos, o Calçado fez isso e é importante, mas, por exemplo, os fundos europeus nunca foram usados para dinamizar, para dar prioridade a projetos coletivos desse tipo. Projetos que tenham a ver com... Porquê? Porque a opção política dos diversos governos, aqui não há inocentes, não tem a ver com os partidos políticos, foi sempre tentar fatiar e destruir o mais possível para tirar efeitos políticos disso. Portanto, o que acontece aqui, neste momento, e que nos preocupa bastante, este salto da produtividade é fundamental e é o elemento-chave para a subida dos salários. Mas é que a subida do salário é mais rápida e a inflação tem sido mais rápida do que a produtividade e, portanto, isso leva-nos agora ao próximo ano. E, em concreto, é aceitável ou não aquilo que o Governo está a propor para o próximo ano, em termos de salário mínimo? Em termos de salário mínimo, eu penso que para o próximo ano será difícil as empresas acompanharem sem dificuldade uma mera ajustamento com base na inflação. Mas que consequências económicas é que tem o facto das pessoas que recebem o salário mínimo terem uma perda real? Portanto, deixam de ter poder de compra, não é? Sim, mas vamos lá ver. Não há que ter ilusões. Em nenhuma evolução económica houve, durante os períodos de hiperinflação, um acompanhamento por parte das massas salariais equivalente. Portanto, o que está a dizer, no fundo, é que as pessoas vão perder poder de compra necessariamente. Mas repara, as consequências políticas da crise atual, nomeadamente de tudo o que teve a ver com a guerra e com as consequências da guerra, vai provocar uma perda de poder de compra. Temos é que tentar controlá-la e tomar algumas medidas para que não passe determinados patamares. Mas nós não temos qualquer ilusão que é possível, mecanicamente, como propõem algumas forças políticas e algumas forças sindicais, acompanhar a 100% durante o período. Depois temos que recuperar e passar acima. Mas isso é o que a história da economia tem demonstrado. Mas qual é o impacto que esta situação, do seu ponto de vista, vai ter no setor? Porque, para além da questão dos custos, da inflação, temos agora também a situação das taxas de juros e, eventualmente, com o endividamento que existe em algumas empresas. Qual é a previsão a vossa previsão para o próximo ano? A nossa previsão não é positiva, aliás, como todas as previsões de todas as entidades credíveis. Porque as pessoas vão poder de compra, as taxas de juros, evidentemente que influenciam as empresas, mas, nomeadamente em Portugal, há um problema grande para as famílias, em termos de poder de compra, que é o problema da habitação. Nós temos 1,5 milhão de famílias endividadas em termos de habitação. Se fizermos uma média de 3 pessoas e meio por família, temos mais de metade da população endividada e por isso vai haver impacto, não tenhamos qualquer dúvida. Agora, há aqui outra questão que tem a ver com o modelo económico, em que aí também não tem havido clareza, em nossa opinião estratégica, para, digamos, centrar ainda mais a economia no valor acrescentado. Repara, em Portugal analisam-se as exportações brutas.
mas nós insistimos há anos, e nem sequer existem boas estatísticas nesse sentido, para analisar as exportações líquidas, ou seja, que estejam centradas num valor acrescentado nacional. E aí é que nós temos muitas dúvidas que não se tirem lições dos problemas que a Alemanha tem. O modelo alemão de média tecnologia, que foi aquele que a Europa tentou seguir, funcionou com base na globalização, que vai retroceder em alguns pontos, o que vai encarecer também produtos. Funcionou na base da globalização, enfim, com componentes e utilizando o facto de na Ásia se conseguir produzir mais barato uma série de produtos industriais, mas a Europa perdeu a guerra do digital. Hoje em dia é a China e os Estados Unidos. E Portugal tem que se posicionar aí nessa área para tentar apanhar o comboio. Por isso é que nós estamos extremamente preocupados com o modo como está a ser feito o investimento nestas áreas em Portugal. Sim. Portanto, a perda do poder de compra claramente vai ter impacto no comércio. Vocês já conseguiram quantificar isso ou não? Não, isso quantificar... Sim, mas o comércio é linear, a perda do poder de compra o comércio acompanha. Sim. Quer dizer, o que depois há, digamos, há transformações. Por exemplo, no comércio alimentar, hoje em dia, as pessoas estão a transferir compras das marcas da indústria para as marcas da distribuição, porque a qualidade média das marcas da distribuição hoje é razoável, e as pessoas procuram forrar dinheiro. No têxtil, a mesma coisa, também de marcas para, digamos... Isso já se sente, claramente, é isso? Sim, exatamente. Portanto, essas tendências vão acentuar-se, mas normalmente estes setores perdem proporcionalmente ao poder de compra das pessoas. O que está a dizer, no fundo, é que considera inevitável uma perda de poder de compra, ou seja, uma quebra real de salários, e que isso, por sua vez, também vai ter efeito na economia. Foi um efeito negativo, se percebeu o que está a dizer. Eu não percebo bem a pergunta. Portanto, explicou que considera que a perda de poder de compra é inevitável. Portanto, sim, são cortes reais de salários, não é? E também admite que isso possa ter um efeito negativo na economia. Sim, claro que tem um efeito negativo na economia. Quer dizer, agora é evidente que espera-se que nós estamos a assistir internacionalmente a uma recomposição de forças, quer em termos políticos, quer em termos económicos. E nós esperamos que, a partir de certa altura, ao longo da história, as crises têm, em princípio, meio e fim, e a certa altura se estabeleçam equilíbrios que permitem recomeçar um período de crescimento. É evidente. Estamos praticamente a concluir, mas queria ainda perguntar-lhe se, do seu ponto de vista, esta situação vai levar também a um agravamento da tensão social, nomeadamente maior contestação por parte dos sindicatos. Se é previsível isso? Bom, tradicionalmente, sim. Tem essa percepção no dia-a-dia? Sim, temos. Mas os sindicatos em Portugal, com todas as nuances, têm demonstrado globalmente algum sentido de responsabilidade no enquadramento dessa contestação social, que é inevitável e que é compreensível. Agora, o que vai, isso aí é que nós não conseguimos neste momento prever, pode gerar movimentos, digamos, fora do sistema, como já tivemos aquelas situações dos motoristas das matérias perigosas. Não são controláveis pelos sindicatos, não é? Pode gerar situações dessas, e na Europa eu penso que, é claro, está a gerar, digamos, a subida ao poder de um conjunto de forças políticas com uma componente populista
dos insatisfeitos e das classes médias que estão a ser esmagadas para... Era importante que os sindicatos também acordassem com a proposta que foi feita, ou que pelo menos chegassem a acordo? Eu penso que isso possível? Sim, bom, possível. A história da concertação social tem demonstrado que, em termos desta tipologia de acordos, há uma central sindical que, enfim, consegue fazer compromissos, há outra que discute até ao último ponto e vírgula e depois não assina. Não. É essa a percepção que também tem do atual momento ou não? Sim, não há nada que nos permita, digamos, pensar que vai ser diferente. Portanto, antecipa que haja um acordo, no fundo. Não estou a antecipar que haja um acordo. Quer dizer, no caso de haver um acordo, quer dizer, eu penso que aquilo que... o cenário com o que nós trabalhamos é o histórico. Quer dizer, o histórico leva-nos a pensar que há parte dos sindicatos que, enfim, tentam fazer algumas concessões para fazer um acordo e há outros que não. Mas também já percebemos que da vossa parte também há essa disponibilidade para fazer acordo e aparentemente também não há nenhuma linha vermelha para não o fazer. Não, linha vermelha, quer dizer, nós não discutimos na base das linhas vermelhas, nós discutimos nós olhamos para o todo e achamos que é suficiente para tentarmos motivar as nossas associações e as empresas, digamos, a considerarem que vale a pena assinar o acordo ou não. Mas isso é uma questão que vemos sempre caso a caso, não temos... Tendencialmente, pensamos que os acordos de concertação social são importantes, são um fator de estabilidade e a história da concertação social em Portugal é muito positiva nesse aspecto, quer pelo que fez, quer porque o que evitou que se fizesse. Porque é uma plataforma de comunicação, portanto, a Comissão Permanente de Comunicação Social, porque há sempre uma grande confusão na opinião pública e até na comunicação social sobre o papel da CPCS e o papel do SES, mas na CPCS, na Comissão Permanente, é, de facto, uma plataforma que facilita a comunicação e todas as partes também muitas vezes evitam fazer coisas porque perceberam e, portanto, acaba por ter um papel positivo maior do que se só fizermos a lista dos acordos. E relativamente ao próximo orçamento, para além daquilo que aqui estivemos a falar e que será contemplado eventualmente no orçamento ou não, há mais alguma medida, nomeadamente relativamente à compensação dos custos de contexto, que faria sentido estar no próximo orçamento, do vosso ponto de vista? Bom, mas em relação aos custos de contexto, o Governo aponta uma série de linhas, até no orçamento, de tentar baixar e facilitar um conjunto de mecanismos. Agora, o que acontece é que há de facto a necessidade de haver, digamos, um olhar sério para a problemática da energia e dos combustíveis, que são de facto custos estruturais básicos. E nesse sentido pensamos que o orçamento pode ser, digamos, um momento importante para se perceber qual é a política do Governo nessa área, não é? Neste momento, e são problemas transversais, as pessoas às vezes não têm noção. Por exemplo, neste momento, o setor do comércio e serviços representa 15% do consumo de energia em Portugal, mas 35% do consumo de energia elétrica. Portanto, isso são problemas que afetam fortemente, por vezes, só se pensam nos setores que têm, de facto, são altamente consumidores de energia, mas em média... Mas por isso lhe faço a pergunta, não é? O próximo orçamento pode ser uma oportunidade para ajudar em que medida? Bom, em Portugal, nesta área, acima de tudo, é desagravamento fiscal. Quer dizer, aliás, sei lá, em termos de combustíveis, Portugal fica mal na fotografia, incluindo com os países do sul da Europa e com os países com quem concorremos diretamente. Portanto, agora, nós o que nos preocupa é que o orçamento
tem que ser um elemento que tem que incidir mais a sua preocupação em termos de como é que vamos fortalecer o tecido empresarial. Por isso, nós, por exemplo, estamos de acordo com as medidas de capitalização, estamos de acordo com haver medidas, quer dizer, nessa área do investimento. Agora, têm que ser medidas fortes, quer dizer, têm que ser medidas fortes, porque, por exemplo, em Portugal, as empresas estão descapitalizadas. Enquanto fiscalmente não for mais favorável às empresas investirem, terem capitais próprios fortes, transformarem suprimentos, quer dizer, em capital, etc., as empresas recorrem à banca e, por isso, depois ficam nas mãos da evolução das taxas de juros. E aí tem sido feita alguma coisa, reconhecemos, mas estamos muito longe de mudar o paradigma. Para concluirmos, queria lhe perguntar qual é a sua previsão para o próximo Natal, ou seja, em termos de comércio, porque é sempre uma época alta e de grande expectativa para os comerciantes. No atual contexto, qual é que é as vossas expectativas? Este ano espera-se um Natal bastante razoável, não um Natal que rompa com tudo o que se fez no passado acima, mas um Natal razoável. Eu penso que o período mais crítico vai começar precisamente depois do Natal, porque agora em outubro vamos ter alguma margem com estas recentes medidas governamentais. Em novembro as pessoas vão receber o subsídio de Natal. Eu penso que o ponto mais crítico vai começar a notar-se a seguir ao Natal. Este Natal, apesar de tudo, também as pessoas têm a ansiedade de ter um Natal normal, depois dos 2 anos de restrições de pandemia. Portanto, não estamos eufóricos, mas também não estamos propriamente, quer dizer, pensando que vai haver algum decréscimo. Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar umas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Ana Mendes Godinho. Uma simpatia, um grande esforço, mas uma interrogação quanto aos resultados. Costa Silva. Uma incógnita, as dificuldades históricas das pessoas que ocupam cargos governamentais vindo fora da política. Comércio tradicional? Valorizou-se com a pandemia. Eu chamo-lhe proximidade, não lhe chamo só tradicional. Valorizou-se com a pandemia. Se souber entrar a sério no aproveitar o digital, tem cada vez mais futuro. Imobiliário? É, de facto, um problema estrutural. O problema da habitação é, hoje, provavelmente, o principal bloqueio de vida para os portugueses. Gorjeta? Não gosto. Sonho? Obrigatório, senão a vida é um vale de lágrimas. Terceira idade? Cada vez mais peso. É preciso ganharmos anos, precisamos ganhar qualidade de vida. Família? É a base. CCP? Tem futuro, mas tem muitas dificuldades. Portugal? Gosto dele. João Vieira Lopes, muito obrigada por ter estado aqui neste Conversa Capital. Pode rever Conversa Capital com o Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.